Tudo o que você acha que sabe sobre dinheiro é uma mentira disfarçada de lógica. Vivemos prisioneiros em uma sala de espelhos onde o esforço é confundido com progresso e a poupança com liberdade. Mas, em certas noites, quando a alma se cansa de representar um papel, uma pergunta silenciosa se insinua na escuridão. E se tudo o que aprendi fosse falso? Talvez você já tenha sentido isso: correr sem nunca chegar a lugar nenhum, trabalhar sem realmente avançar, ver o dinheiro sair mais rápido do que entra. E no centro desse caos invisível, uma voz interior sussurra: existe algo mais, algo que ninguém nunca lhe contou. Essa voz diz a verdade. Porque a riqueza, a verdadeira, não começa no banco nem na bolsa de valores. Ela nasce em um lugar muito mais profundo, na sua mente, na sua história, nas regras invisíveis que guiam cada decisão financeira que você toma, mesmo quando não percebe. John D. Rockefeller, um dos homens mais ricos da história, entendeu isso muito cedo. A renda não cresce por sorte, ela cresce por estratégia, disciplina e visão. Seu legado não está apenas no dinheiro que acumulou, mas no sistema que construiu para multiplicá-lo sem fim. Isto não é apenas mais um conteúdo sobre dinheiro. É uma viagem ao coração do que o tem limitado até agora. Uma viagem através de 11 portas, 11 revelações, 11 novos olhares sobre a vida e sobre o dinheiro. E se você colocar em prática o que vem a seguir, poderá multiplicar sua renda por 5 em apenas 3 meses, como tantos outros que decidiram agir. Escreva a palavra despertar nos comentários se sentir que chegou o momento de ver com novos olhos. E se você ficar até o fim, prometo revelar uma verdade que não encontrará em livros, nem em bancos, nem nos conselhos que sempre lhe deram, mas em um lugar onde poucos ousam entrar, dentro de si mesmo. 1. O espelho financeiro, a sua verdade não contada. Você não pode mudar o que não consegue ver. O primeiro passo para a riqueza é se encarar, sem medo. Faça um balanço emocional e financeiro. Some o que possui, subtraia o que deve. Não julgue, apenas observe. Escreva coragem nos comentários se estiver pronto para encarar seu reflexo financeiro sem temor. 2. O refúgio invisível, seu fundo de paz mental. A verdadeira tranquilidade da alma não se compra, ela se constrói. E muitas vezes é erguida no silêncio, não por grandes gestos ou palavras fortes, mas por pequenas decisões diárias, invisíveis aos outros, mas que você sente. Um fundo de emergência não é apenas dinheiro guardado, é um ato de amor por si mesmo. É olhar no espelho e saber: aconteça o que acontecer lá fora, aqui dentro estou seguro. Quando você tem essa reserva, algo muda. O medo recua, a mente se clareia, a alma volta a respirar. Você deixa de agir no pânico e começa a agir com clareza. Esse fundo não é covardia, é sabedoria. É como usar um paraquedas mesmo quando quer voar. Não porque espera cair, mas porque sabe que a vida é imprevisível e que sua paz não tem preço. Rockefeller sabia: a estabilidade não começa quando se é rico, ela começa quando se deixa de temer cada conta inesperada. Ele construiu seu império sobre fundações sólidas, você também pode construir o seu. Se algum dia você já teve que escolher entre pagar uma conta e dormir tranquilo, conte abaixo. Você não está sozinho e talvez compartilhar seja o seu primeiro passo para a mudança. 3. A arte de dizer ao seu dinheiro para onde ir. O dinheiro não desaparece, ele se espalha. Infiltra-se em hábitos inconscientes, gastos automáticos, decisões tomadas no piloto automático. Mas existe uma arte esquecida: orçar. Não como punição, mas como declaração de intenção. Cada real que você direciona é um soldado trabalhando para você. Sem estratégia, esse exército se rende sem lutar. Orçar é um ato espiritual. Ele obriga você a olhar para dentro, a se perguntar: o que eu realmente quero? Qual é minha prioridade verdadeira? A que estou dizendo sim quando gasto sem pensar?
Rockefeller era metódico. Ele sabia exatamente para onde ia cada centavo. Não por avareza, mas por respeito. Porque ele entendeu que um dinheiro bem direcionado se multiplica, mas dinheiro deixado à deriva desaparece. Crie um orçamento, não como prisão, mas como um mapa para o seu eu mais livre. Decida antes que o impulso decida por você. Escreva bússola nos comentários se estiver pronto para assumir o leme das suas finanças. E se você já sentiu que o dinheiro escorria entre seus dedos como água, conte sua história. Talvez alguém em algum lugar precise ouvi-la. 4. O trampolim que não salta sozinho. Poupar é importante, mas não é suficiente. Poupar é encher uma piscina sem saber nadar. Mais cedo ou tarde você vai se sentir preso. Porque poupar é proteger, mas investir é crescer. Rockefeller começou com pouco, mas o que o diferenciava não era apenas sua capacidade de poupar, era sua coragem de multiplicar. Investir não é um salto no escuro, é uma fé informada. É dizer ao futuro: acredito que posso mais, acredito que vou crescer. Dinheiro parado enferruja, perde valor, adormece. Mas se você o põe para trabalhar, ele desperta, ele se move, ele cria o novo. Você não precisa de milhões para começar, precisa de clareza, de conhecimento e da decisão firme de não permanecer imóvel. Se você já sentiu que só poupar não era suficiente, conte-me. Talvez alguém encontre nas suas palavras a coragem que lhe faltava. 5. Romper o teto de vidro, ganhar mais. Você pode cortar cada gasto até que não haja mais nada para cortar. Sua renda, por outro lado, não tem teto. Esse é o segredo que levou Rockefeller de funcionário a magnata. Ele pensava como criador, não apenas como consumidor. Criava valor, resolvia problemas, multiplicava oportunidades. Cada habilidade que você desenvolve é uma semente de renda. Cada problema que você resolve é uma porta que se abre. Cada vez que você escolhe aprender em vez de se distrair, sua mente se torna um capital. Romper o teto de vidro é questionar a narrativa da escassez. É parar de perguntar quanto posso economizar e começar a perguntar quanto posso criar. Decida servir, decida construir, decida aumentar o valor que oferece. Escreva expansão nos comentários se estiver pronto para deixar de sobreviver e começar a prosperar. E se você já iniciou esse caminho, qual foi o seu primeiro passo? 6. Sua vida não pode depender de uma única corda. Imagine atravessar um abismo pendurado por uma única corda. Cada passo, cada respiração depende dela não se partir. E se ela se romper? É assim que se vive com apenas uma fonte de renda. Por mais sólida que pareça, o risco permanece. Uma empresa fecha, uma crise surge, uma decisão que você não controla. Rockefeller sabia disso desde o início. Ele não construiu uma torre sobre uma coluna, criou uma rede de pilares. Diversificou, multiplicou os caminhos, teceu segurança. Cada nova fonte de renda é como mais uma corda na sua ponte. E de repente você avança sem tremer, mas confiança. Porque se uma se rompe, as outras sustentam. Faça da sua vida uma rede, não um fio único. Escreva rede nos comentários se estiver pronto para criar uma verdadeira segurança financeira. E se você já começou, qual foi a sua segunda corda? 7. O poder oculto de uma conversa. Negociar não é mendigar, não é implorar para obter valor. É reconhecer a sua dignidade e colocá-la firmemente sobre a mesa. Cada vez que você não negocia, deixa dinheiro e respeito sobre a mesa. O mundo nem sempre lhe dá o que você merece, mas muitas vezes lhe dá o que você exige com clareza e firmeza. Rockefeller não construiu seu império apenas com talento. Ele teve a coragem de sentar-se diante dos outros e dizer: "Este é o meu valor, e isto é o que eu entrego." Aprenda a dar um número ao seu valor, ao seu tempo, sua energia, sua paz. Porque se você não fizer isso, alguém fará por você e lhe pagará com migalhas. Da próxima vez que o medo lhe tomar ao pensar em negociar, lembre-se: o seu valor não diminui apenas porque alguém não o vê. Você só precisa aprender a mostrá-lo com mais ousadia.
Quando foi a última vez que você defendeu o seu valor? A sua história pode dar a outra pessoa a coragem de fazer o mesmo. 8. Nem toda dívida é inimiga. A palavra dívida muitas vezes soa como uma sentença, mas não é. É uma ferramenta. E como toda ferramenta, pode construir ou destruir. Algumas dívidas o acorrentam, nascem do impulso, da carência, do eu quero agora. São correntes. Outras, pelo contrário, o impulsionam para frente. Nascem de um objetivo, de uma estratégia, de uma visão de crescimento. São alavancas. Rockefeller não temia a dívida. Ele temia a ignorância. Pois não é a dívida que afunda você, mas o fato de não saber por que a contrata nem como vai pagá-la. Use a dívida com consciência, com visão, com objetivos claros. Então ela deixa de ser um peso e se torna uma força. Escreva clareza se você agora vê a dívida de outra forma. E, se ela já lhe trouxe uma lição importante, compartilhe. A sua experiência pode iluminar o caminho de outra pessoa. 9. O seu dinheiro precisa de um porquê. Por que você quer mais dinheiro? Essa única pergunta muda tudo. Pois sem propósito, o dinheiro se comporta como água em uma mão aberta, escorre. Mas se você tem um norte, cada real sabe exatamente para onde ir. Você quer liberdade, tempo com a família, ajudar os outros, viajar, criar. O dinheiro não é o destino, é o veículo, mas sem direção ele gira em círculos. Rockefeller não acumulava apenas pelo prazer de acumular. Ele tinha objetivos, visões, sistemas. Cada decisão financeira tinha um sentido. Pegue um caderno, escreva seus objetivos, torne-os reais. Porque quando seu dinheiro tem um propósito, cada esforço parece mais leve e vale mais. Compartilhe o seu objetivo financeiro mais importante. Declare-o ao universo. Torne-o visível. Dê-lhe vida. 10. Investir não espera por especialistas. Esperar pelo momento perfeito é apenas outra forma de adiar o seu futuro. A verdade, você nunca saberá tudo. Sempre haverão dúvidas, medos, zonas de incerteza. Mas enquanto você espera para se tornar um especialista, o tempo passa. E com ele, as oportunidades. Rockefeller começou antes de entender completamente as regras do jogo, mas aprendeu no caminho. E isso é a verdadeira maestria. Começar com o que se tem e melhorar ao longo da jornada. O tempo é o seu maior aliado, pois se você investir hoje, colherá amanhã. E enquanto você ainda observa, outros já constroem e transformam planos em ação. Invista em você, no seu conhecimento, no seu futuro. Você não precisa saber tudo, só precisa decidir começar. Escreva "Eu começo hoje" se você escolhe investir em si mesmo. Não amanhã, não quando souber mais. Hoje. 11. A semente invisível, a sua mentalidade. Antes de ver frutos na sua conta, você precisa plantar sementes na sua mente. As suas crenças são as raízes da sua realidade financeira. Se você cresceu ouvindo frases como "dinheiro é sujo", "só os sortudos ficam ricos" ou "ricos são ruins", então plantaram em você a escassez, disfarçada de prudência. Rockefeller entendeu isso cedo. Trabalho duro não basta. É preciso pensar diferente. Pois quem vê o dinheiro como inimigo, o afasta. Quem o vê como ferramenta, o transforma. Mude a sua narrativa interna. O dinheiro não é mau, ele é neutro. Você decide para onde ele flui, para criar, servir, curar, multiplicar. Faça uma grande limpeza mental, pois o seu mundo exterior nunca será maior que o seu mundo interior. Você já se sentiu culpado por querer melhorar suas finanças? Escreva. É hora de se libertar disso. 12. Javier e a bicicleta que começou tudo. Javier tinha um carro, um emprego estável e uma montanha de dívidas. Um dia, cansado do ciclo sem fim de contas e preocupações, vendeu o carro. Comprou uma bicicleta. Não por moda, por necessidade. Esse pequeno gesto mudou tudo. Com o dinheiro economizado, parou de contrair novas dívidas. Depois, investiu. Depois, aprendeu. Depois, construiu. Hoje, Javier não tem carro.
tem liberdade, porque um dia escolheu o desconforto, para um dia poder voar. Toda transformação começa com uma decisão desconfortável. Você não precisa de mais, precisa da coragem de soltar o que o prende. Você já tomou uma decisão radical para melhorar suas finanças? Conte. A sua história pode acender uma faísca em alguém. 13. O sistema dos ricos que ninguém ensina. Sabe o que realmente diferencia os ricos dos demais? Não é o dinheiro que eles têm, é a forma como pensam e como usam as alavancas. Eles não contam apenas com o próprio dinheiro, usam sistemas, conhecimento, redes. Entendem que o verdadeiro poder não está no capital, mas na estratégia. Enquanto alguns economizam centavos, eles multiplicam tempo e energia através de estruturas que não se ensinam em escola alguma. Parcerias, investimentos coletivos, oportunidades invisíveis ao olhar comum. Rockefeller dominava isso. Cercava-se de mentes brilhantes, delegava, investia em grupo, usava recursos. Assim, sua riqueza não era apenas uma soma, mas uma reação em cadeia. Quer crescer? Não faça sozinho. Aprenda o jogo, jogue com outros. Escreva alavanca se você está pronto a não carregar tudo sozinho e construir em rede. 16. Proteja sua riqueza como um guerreiro protege sua espada. Ganhar dinheiro é um feito, mas conservá-lo, isso é disciplina. Muitos alcançam a riqueza, poucos sabem protegê-la. Pois o dinheiro não se perde apenas por gastos excessivos, perde-se também por falta de planejamento, proteção, visão jurídica e emocional. Rockefeller não apenas construía riqueza, ele a protegia. Diversificava setores, protegia empresas, criava estruturas para que o dinheiro não dependesse apenas dele. Você tem seguros, um plano jurídico, uma estratégia de proteção patrimonial? Se não, você está entrando em um depósito de pólvora com uma tocha acesa. Riqueza não é apenas ganhar, é preservar. Escreva espada se você está pronto a parar de improvisar e proteger o que construiu. 17. O segredo está no reinvestimento, não no gasto. Cada real conhece dois caminhos, ele pode ir embora ou se multiplicar. Gastar traz um prazer passageiro, reinvestir traz um crescimento duradouro. E isso não se limita a ações ou imóveis, trata-se de investir em você, na sua educação, nas suas ideias, nos seus sistemas. Sempre que Rockefeller recebia lucros, ele não os desperdiçava, ele replantava. Como alguém que colhe o fruto, guarda a semente e replanta, mas em um solo mais fértil. Faça o seu dinheiro trabalhar mais do que você. Cada real reinvestido é um operário silencioso que constrói a sua liberdade nos bastidores. Escreva multiplicar se você escolhe reinvestir em vez de apenas gastar. E me diga, em qual área da sua vida você vai investir primeiro? 16. A alavanca. A força dos sábios. Você não precisa se multiplicar. Precisa aprender a colocar a alavanca no lugar certo. Rockefeller entendia isso. A riqueza não nasce de um trabalho mais árduo, mas de um pensamento mais inteligente. Durante anos, nos repetiram a mesma mensagem: trabalhe duro, sacrifique seu tempo, dê mais que os outros. No entanto, os verdadeiros sábios, aqueles que construíram impérios financeiros sem se destruírem no processo, descobriram outra verdade. O esforço tem limites, mas a inteligência estratégica não. John D. Rockefeller jamais contava apenas com as próprias mãos. Ele construía redes, de talentos, de capitais, de oportunidades. Usava o dinheiro dos outros não para explorar, mas para criar valor. Usava o tempo dos outros não para controlar, mas para multiplicar. E isso é exatamente o que você também pode fazer. O efeito de alavanca não é uma delegação por preguiça, é um ato de confiança. É reconhecer o valor do seu tempo e ampliar seu impacto sem se exaurir. É como uma alavanca bem posicionada. Com pouca força, você pode mover o mundo. Hoje, existem ferramentas, pessoas e plataformas que podem se tornar seus aliados. Nem tudo precisa vir só de você. Crie sistemas, automatize processos, forme equipes. Esse é o novo caminho dos sábios.
Escreva aliados nos comentários se você está pronto para não fazer tudo sozinho, mas para construir redes capazes de sustentar a sua grandeza. 17. O verdadeiro risco é a imobilidade. Fomos educados para temer o risco. Disseram-nos: não tenha dívidas, evite o incerto, não dê um passo sem garantia. Mas e se o verdadeiro risco fosse não fazer nada? Ficar parado enquanto a vida avança. Ver as oportunidades passarem como trens nos quais nunca embarcamos. Esperar pelo momento perfeito, aquele que jamais virá. O medo do fracasso pode roubar décadas de crescimento. O problema não é falhar, o problema real é a paralisia. A maioria das pessoas não fracassa porque arriscou, mas porque esperou pela segurança. E segurança é uma ilusão. Aquilo que não se move se deteriora. O próprio Rockefeller tinha dúvidas, mas ele agia. E cada passo, mesmo incerto, o tirava da mediocridade e o aproximava do seu destino. Aventurar-se no desconhecido não é imprudência, é coragem consciente, pois até uma queda ensina algo, até um erro ilumina, até uma perda abre portas que você jamais teria visto de outra forma. Então, a pergunta é: por quanto tempo mais você vai esperar para avançar? Por quanto tempo vai se esconder atrás do escudo do ainda não? Se o medo já te paralisou, escreva isso nos comentários. Talvez este seja o seu momento de avançar, agir e decidir. 18. Onde o dinheiro se esconde quando ninguém o procura. O dinheiro não desaparece, apenas muda de forma. Ele se esconde onde ninguém quer olhar. Nos problemas não resolvidos, nas queixas repetidas, no silêncio coletivo. As grandes ideias não nascem do conforto, nascem da necessidade. A fortuna não se encontra onde tudo brilha, mas nas fissuras onde ninguém ousa colocar a mão. John D. Rockefeller não ficou rico seguindo o caminho óbvio. Ele olhava para onde os outros desviavam o olhar. Enquanto a maioria corria atrás do ouro visível, ele descobria minas ocultas nas necessidades humanas não atendidas. Ele observava, ele compreendia, ele resolvia. Hoje, no seu círculo, na sua comunidade, talvez até na sua própria vida, existem vazios esperando para serem preenchidos. Você não precisa inventar algo completamente novo, precisa apenas enxergar com olhos renovados. A pergunta certa não é onde está o dinheiro, mas o que está faltando que eu posso oferecer. O dinheiro vive na utilidade, no serviço, nas soluções. Quem resolve, recebe. Quem ouve o que ninguém escuta, prospera no silêncio. Escreva a perspectiva nos comentários se você está pronto para ver o que os outros não veem. 19. Transforme a sua história em uma ferramenta de mudança. O seu passado financeiro não é uma vergonha a ser escondida. É um livro sagrado cheio de lições. Cada queda, cada dívida, cada má decisão carrega em si uma semente de sabedoria. A maior riqueza é ter sobrevivido, aprendido e escolhido se transformar. Lá fora, existem pessoas exatamente onde você já esteve, perdidas, endividadas, envergonhadas, quebradas. E a sua história, aquela que você manteve em segredo, pode ser a lanterna que as guiará para fora da escuridão. Rockefeller não nasceu um gênio das finanças. Cometeu erros, tomou decisões que o marcaram, mas usou cada uma delas como trampolim e não como correntes. A diferença não está no que você viveu, mas no que você fez com isso. A sua história não te limita, ela te legitima. Você não foi uma vítima, foi um aprendiz. E agora é chamado a ser um guia. Existe algo na sua história que você antes escondia e hoje valoriza? Compartilhe. 20. A sua nova identidade financeira. Você não é pobre, você não está quebrado, você não é limitado. O que você foi era apenas temporário. Mas o que você decide ser, isso pode ser eterno. A sua identidade financeira não se mede em números, mede-se em visões. Não aparece no seu extrato bancário, manifesta-se nas suas escolhas diárias. Você é alguém que decidiu acordar, encarar seus hábitos e construir conscientemente. A maior pobreza não é a de dinheiro, é a de propósito. E agora você se lembra de que tem um.
A abundância não começa com mais dinheiro, começa com mais clareza, com uma decisão, com uma nova maneira de falar consigo mesmo, de se conduzir, de se mover no mundo. Cada vez que você escolhe investir em si mesmo, na sua educação, no seu crescimento, você enterra sua antiga identidade e acende uma nova, mais sábia, mais forte, mais livre. Escreva renascimento nos comentários se você está pronto a se reconstruir de dentro para fora. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já está em movimento. Não se trata apenas de dinheiro, trata-se de quem você se torna no processo. Essa transformação não acontece de uma vez, ela se revela em cada pensamento que você decide mudar, em cada passo que escolhe dar. Você já não é mais a mesma pessoa de alguns minutos atrás. E se isso ressoou em você, é porque está pronto para o que vem a seguir. Inscreva-se, fique comigo. O que vem por aí irá muito longe. Você atravessou portas poderosas, lembrou-se do que sempre soube, mas havia esquecido. A riqueza não se herda, constrói-se. Não é questão de sorte, é questão de consciência. Nenhum salvador financeiro virá te tirar da sua situação. É você, sempre foi você. A partir deste instante, cada decisão pode ser uma semente, cada real uma pedra de construção, cada hábito uma chave. Você não precisa de permissão para começar, apenas de uma intenção. E se esta mensagem tocou a sua alma, então você está pronto para o próximo passo. Inscreva-se e venha comigo. O seu renascimento financeiro começou. A sua revolução interior, a sua nova história. E ela está apenas começando.